Olá, bom dia. Aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre a maior das corridas. Essa é a corrida que acontece na Ilha de Man, que é uma ilha que fica entre a Inglaterra e a Irlanda, e ela é considerada a maior corrida porque ela é a mais antiga, começou em 1907, é a mais longa, né? Cada volta dela tem 60 quilômetros e é a mais perigosa, né? Já morreram nessa Ilha de Man nas suas competições cerca de 250 pessoas nesse tempo todo. Mas eu queria contar, antes de contar essa história, eu queria contar a história de como eu conheci essa história, né? Em 2007, eu comprei a Falcon, né, para voltar a andar de moto, e daí sobre a qual eu já contei um monte no Equilíbrio Duas Rodas, sobre as viagens, os passeios, os lugares que eu conheci, as pessoas que eu encontrei. E nessa época também eu comecei a ler bastante livros sobre motos, né? E um deles foi esse daqui, né, que é um livro do Peter Egan, que é o Leanings, e esse aqui é um livro publicado em 2002, mas é uma coletânea das colunas que ele escreveu na revista Cycle World ao longo dos anos, né? Então, aprendi um monte com ele, e uma dessas colunas, de 1982, falava sobre uma viagem que ele fez para conhecer a Ilha de Man quando ele tinha 34 anos. E ele conta, né, desde quando ele chega em Londres e aluga a moto e como que é a balsa, né, cerca de 500 motos indo para lá, e depois o encontro, né, porque assim, essa corrida da Ilha de Man acontece uma vez por ano e todo mundo que pode vai para lá de moto, né, porque eles abrem a pista para as pessoas passearem, rodarem também, então é toda uma festa, além da corrida, uma festa muito grande. Mas o que eu gosto desse Peter Egan é o estilo dele de escrever, né? Ele sempre escreve do ponto de vista pessoal, né? O que aconteceu de importante para ele mesmo. Mas não é que ele se coloca como peça principal. Ele não fala assim, eu sou o melhor piloto, eu sou o cara mais divertido, mas ele sempre fala assim, o que ele viu e o que ele sentiu, né? Existe um outro colunista também nessa Cycle World que eu gosto muito, que é o Kevin Cameron, mas Kevin Cameron escreve mais sobre a parte técnica, né? Sobre os motores e modificações, e o Peter Egan fala mais sobre o lado humano do motoqueirismo, né? Bem, não preciso escolher, eu gosto dos dois. Depois, em 2011, eu tive a oportunidade, né? Eu mandei um e-mail para uma revista, a Moto Adventure, e eu tive a oportunidade de publicar cerca de 10 artigos lá sobre livros de moto, né? É curioso isso, porque embora eu lesse bastante sobre motos desde, né, de 2005, eu não me sentia muito à vontade de escrever sobre isso no Equilíbrio em Duas Rodas. Eu achava que o Equilíbrio em Duas Rodas era mais para falar sobre viagens e tal. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber, não, eu sou professor de engenharia, eu posso falar sobre engenharia no Equilíbrio em Duas Rodas. Eu leio muito sobre motos, eu posso falar sobre livros também, mas demora para cair a ficha, né? E esses artigos que eu mandei, essas colunas que eu mandei para a Moto Adventure, serviram para me libertar dessa prisão que eu mesmo tinha me colocado, né? Bem, então aqui está o texto, né, que foi publicado e que tem esse título, né, A Maior das Corridas, e foi um texto onde eu falava sobre esse livro daqui, né, que é Riding Man, do Mark Gardner, que é um livro de 2007, e onde esse Mark Gardner conta também uma viagem, uma ida que ele fez para a Ilha de Man em 2002, né? É bem legal a história desse Mark Gardner também. Ele conta, né, no livro dele que quando ele era pequeno ele gostava muito de olhar as enciclopédias que ele tinha em casa e olhar os mapas, tal. E um país que ele sempre ficou muito intrigado, né, foi uma ilhazinha que tinha lá entre a Inglaterra e a Irlanda, que era tão pequenininha que não aparecia nenhum nome, né? Ele não conseguia escrever, não aparecia o nome dela. Só que cada desses países tinha um símbolo, né? Então, às vezes tinha aquela Tower Bridge para a Inglaterra, ou então tinha a Torre Eiffel para a França. E nessa Ilha de Man, que não tinha nem nome para ele, tinha uma motinha, né? Daí ele falou assim, pô, o que será isso? Ele sempre ficou intrigado e depois, com o tempo, ele aprendeu que porque a Ilha de Man é famosa por essa corrida que acontece todos os anos, né? E depois, ele nunca foi muito envolvido com motos, mas depois de mais velho, né, sei lá, tinha uns seus 30 e tantos anos, ele ficou meio desiludido da carreira dele de publicitário, começou a correr de moto como amador, mas um amador bom nos Estados Unidos, até que com 40 e poucos anos ele decide largar tudo e ir para a Ilha de Man. E ele passa, né, em
2002, ele passa 5 meses lá, porque ele precisa treinar, né? A pista, né, é no meio da ilha mesmo, então passa nas ruas das vilas e nas estradas, e às vezes tem bueiro aberto, tem meio fio, você passa muito perto dos muros. São 140 curvas nessa pista, então uma das grandes dificuldades de fazer uma corrida ali, né, é você decorar. Então ele passou esses 5 meses andando de bicicleta e a pé, decorando as pistas, as curvas, né? E além disso ele conta um monte de coisas legais, né? Se ele vai na biblioteca para conhecer os arquivos, ou vai na casa das pessoas que, né, que há, sei lá, 50 anos, todos os anos assistem, porque na corrida as pessoas assistem a corrida das suas casas, né, do quintal. Quando dá, né, ele faz a volta de moto também, conta todas, né, infelizmente, as mortes que aconteceram por ali, e até algumas superstições, né, por exemplo, tem lá a Ponte das Fadas, onde ninguém tem coragem de passar por lá sem dar um oi para as fadas, né, para não ficar com azar. Bem, ele conta toda a preparação que ele fez e a participação na corrida. Pra vocês terem uma ideia, né, nessa pista, a média de velocidade, média, não é máxima, é de 210 km por hora. Então, assim, as pessoas andam, né, como se fosse no meio da rua, né, passando perto do muro, às vezes saltando, né, e numa velocidade média de 210 km por hora. Né, por isso que morre tanta gente assim, né, é uma pista tão perigosa. Bem, eu tenho um outro livro aqui, que é esse sobre a ilha de Man, né, que é o Titi. Esse Titi, né, chama Isle of Man, que é a ilha de Man. Titi, né, é Tourist Trophy, sei lá, troféu dos turistas, alguma coisa assim, porque inicialmente essa corrida era uma prova de resistência, né, e ela aconteceu na ilha de Man porque na Inglaterra não podia ter corrida de estrada, então a ilha de Man falou assim, se vocês não querem, então eu faço aqui. Esse livro aqui não tem uma história tão pessoal como desses outros dois, né, do Mark Gardner e do Peter Egan. Isso aqui é mais uma enciclopédia, mas é bem legal também, né? Ele conta o início, né, começou na realidade em 1904, mas era com carros, né? As motos começaram mesmo na forma como nós conhecemos só em 1907. Conta, né, as principais batalhas, os principais pilotos e as principais curvas e dá todos os resultados ao longo da história, né, como que a velocidade foi progredindo com o tempo. Então, quem tiver interesse, esse aqui é um livro de 2007 que foi reeditado, né, na ocasião do 100º aniversário dessa corrida, né. E, como eu estou por aqui, deixa eu só mostrar um outro livro do Mark Gardner que eu acho bem engraçado, que é esse daqui, ó, que é um livro mais novo, de 2011, que é alguma coisa assim como o livro de trivia de motocicleta para se ler no banheiro. É isso mesmo, né? E dá para ver aqui, não sei se dá para ver na capa, ele está no banheiro, né? Então são 365 pequenos textos para você ler todo dia quando você for no banheiro, um deles. E é bem legal também, né? Bem engraçado, mas é sério, né? Ele fala sobre evoluções tecnológicas, os principais empreendedores, os principais engenheiros, pilotos, as pistas mais perigosas. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui com várias vinhetas sobre a ilha de Man, né? Bem, e algumas curiosidades, por exemplo, na engenharia ele fala que a Scott já tinha em 1914 uma moto 2 tempos refrigerada a água, né? Coisa que a Suzuki só traria depois, sei lá, 60 anos depois. Conta como o projetista, o Fabio Taglioni, pegou a ideia da válvula desmodrômica da Daimler para levar para a Ducati, né? A Ducati, para quem conhece engenharia, a Ducati é bem famosa por essa válvula, né? Isso aqui é uma coisa bem técnica. Eu achei engraçado que quando ele vai falar dos maiores livros sobre moto da história, né? Por exemplo, Zen, a arte da manutenção das motocicletas, ele coloca o livro dele, o Writing Man, como um deles, né? Claro, conhecendo a personalidade dele, a gente sabe que foi uma brincadeira, mas ele coloca bem sério ali, como se ninguém tivesse percebido, né? E tem também a seção dos melhores filmes de moto, tem até uma seção dos piores filmes de moto, né? Que daí ele dá vários exemplos, um deles é assim, eu comprei uma motocicleta vampira de 1990, que é a história de uma moto que é dominada por um espírito do mal e sai matando todo mundo. Então, é um livro que eu recomendo, parece que tem a segunda edição, mas eu não tenho ainda, né, um segundo volume. Bem, era isso que eu queria contar, né? Eu tenho uma amiga que diz que o que eu gosto são de histórias, né? De viver histórias para poder contar, né? E é verdade, né? Eu gosto de ouvir histórias. E espero que
tenha sido legal isso daqui, né? Contar um pouquinho a história da Ilha de Man e contar a história de como eu conheci essa história também, né? Até a próxima, tchau!